aprender as suas técnicas, os seus métodos. Por que tantas pessoas acham interessante? Por que tantas pessoas se interessam? Por que está começando a fazer tanto sucesso no Brasil, né? Já tem até um tempinho que já tem feito bastante sucesso, os grupos estão lotados, muitas pessoas querendo informação, buscando e tentando aprender e aplicar e conseguindo excelentes resultados com os métodos. Enfim, o primeiro ponto que é interessante para quem está querendo começar a entender, a aprender esses métodos, é para resolver questões diárias. Todos nós temos questões que geram sofrimento, desconforto, que geram angústia, problemas diários, né? Tanto na área psicológica, né, como problemas de estresse, problemas de depressão, outros problemas mais, síndrome do pânico, outras questões que as pessoas enfrentam no dia a dia, relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, questões mais voltadas para a área psicológica e questões também voltadas para a saúde. Um exemplo aí são curas de doenças, independentemente quais, tanto as mais simples quanto as mais complicadas, as mais difíceis, né, de serem curadas, as que têm curas e as que também não têm. E pessoas, todos os dias, né, nós vemos pessoas próximas a nós, com algum familiar com algum problema ou que esteja passando algum problema nesse sentido. Então essas questões diárias, elas são motivadoras para as pessoas procurarem respostas, né? Procurarem resultados e cada vez mais rápidos, né? Até porque a gente acaba criando uma urgência para alcançar determinados resultados dessas necessidades, desses problemas que nós passamos diariamente. E outro ponto interessante, né, são também questões de objetivos que a gente almeja ao longo da vida, né? Então é um sonho, é uma meta, é um objetivo, não é algo que esteja me incomodando, não é algo para reaver, né, para normalizar, mas é algo que eu almejo, que eu quero alcançar, né? E as pessoas costumam buscar muito, né, os ensinamentos do Grabovoi justamente para obter resultados positivos em programações ao longo da vida, né? Em objetivos, em metas formuladas ao longo da vida. Nossa, Alma, mas então abrange todas as áreas, né? Vocês podem achar meio estranho tudo isso, mas não é numa área específica, não. Em todas as áreas da vida, né? Esses ensinamentos eles podem ser aplicados por crianças, adolescentes, adultos, idosos, em todas as áreas da vida, para resolver problemas e para também criar eventos que nós almejamos, que nós sonhamos, que nós tensionamos, queremos, e enfim. Muitas vezes a gente precisa de corrigir, a gente precisa de reaver, de adequar alguma coisa que está meio fora do eixo, que está meio fora da, né, tá fora do que seria o ideal, né, está fora da condição ideal. E quantas coisas, né, na vida de todas as pessoas no geral, elas se encontram fora do eixo, fora da situação ideal em que ela deveria estar. E essa volta para normalizar, para se adequar a algo que seria ideal, a algo que a nossa visão seria perfeito, por mais que nós tenhamos aquela noção de que nem tudo é perfeito, a vida de ninguém é perfeita, nós não somos perfeitos, mas por essência o homem busca essa perfeição, o homem quer essa perfeição, o homem quer adequar a situações que não estão adequadas, que estão levando a sofrimento, a preocupação exagerada, a uma ansiedade sem necessidade, né, a uma ansiedade fora do comum, adequar, normalizar essa situação, para que ela se torne ideal, para que ela fique de uma maneira perfeita. E essa correção, ela é um dos grandes objetivos dos ensinamentos, a gente alcançar essa correção, essa entrada no eixo, resolver questões para chegar ao cenário de uma situação ideal em que essas questões chegariam, né? E eles são muito utilizados, né? Esses métodos eles são muito eficazes para normalizar situações, para tornar ideais essas situações. Por mais que possa parecer algo muito, né, fora da realidade, né? Tem pessoas que acabam confundindo, né, os ensinamentos com verdadeiros milagres. É piada isso, mas realmente
funciona, realmente acontece, realmente as situações elas são normalizadas. Mas essa brincadeira do milagre é interessante, porque na verdade é um mito, milagres não existem, né? Esses ensinamentos eles são comprovados cientificamente. Grabovoi é um grande físico, é um grande cientista que está instaurando uma nova ciência aí na humanidade. Então, conhecer um pouquinho dessa ciência, né, vai nos ajudar muito a gente alcançar esses objetivos, normalizar situações que não estão boas, que não estão positivas na nossa vida e resolver problemas, realizar sonhos e, quem dirá, muito mais. Esse muito mais a gente vai acabar descobrindo também nesse nosso canal, tá? Do Simplificando Grabovoi. Um outro objetivo, né, que a gente pode alcançar aí com esses ensinamentos é conectar mais com os elementos naturais do mundo. A gente acaba criando com os métodos do Grabovoi uma conexão muito grande com os elementos naturais, tá? Com a natureza no geral, com os seres vivos, tá? Animais, plantas. A gente interage melhor com o planeta no geral, tá? E isso é muito legal, isso é muito importante. E o carro-chefe, né? Um dos carros-chefes desses métodos também, a gente alcançar de uma maneira até meio audaciosa, meio ambiciosa, é justamente o controle da realidade. Nós controlarmos os eventos que ocorrem ao nosso redor e na nossa vida. Então, se eu consigo normalizar situações difíceis, se eu consigo curar doenças, né, na área, né, ou seja, situações complicadas na parte psicológica, na parte de saúde, se eu consigo atingir os objetivos que eu almejo, os sonhos que eu tenho, as metas de vida e todos os meus projetos, se eu consigo concretizá-los e resolver situações que muitas vezes não dependam somente de mim, então eu posso atingir esse controle da realidade. É um dos grandes carros-chefes aí de objetivos futuros, né, de um alcance futuro, né, que podemos ter, né, podemos chegar, podemos atingir com os ensinamentos de Grigori Grabovoi. Tá? Uma outra questão também interessante, mas que não dá para ser explicada aqui logo no início, porque senão pode parecer soar muito complicada, é a questão do desenvolvimento. A nível de consciência, a gente acaba se desenvolvendo. Esse desenvolvimento acaba sendo eterno. E um dos outros carros-chefes, né, desses ensinamentos é justamente para que nós alcancemos esse desenvolvimento. Tá? Enquanto hoje eu consigo, vou dar um exemplo bobo, enquanto hoje eu consigo reverter uma situação de gripe, amanhã eu consigo reverter uma situação de estágio terminal de AIDS. Né? Enquanto hoje eu consigo resolver problemas, né, de relacionamento na minha família, amanhã eu vou conseguir criar um evento, tá, para corrigir uma questão, né, e normalizar uma situação de problemas de relacionamento de uma questão política de uma cidade inteira. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas é isso mesmo. Eu só estou dando esses exemplos meio estranhos, mas para que a gente tenha uma noção, para que a gente tenha uma ideia da dimensão desses ensinamentos, de onde a gente pode chegar com esses ensinamentos. O desenvolvimento eterno, esse desenvolvimento que nós acabamos adquirindo ao longo das práticas, né, a nível de consciência, faz com que nós consigamos ter esse controle completo da realidade. E isso é muito legal. A gente consegue adquirir esse controle, termos a vida que nós gostaríamos de ter, alcançar situações ideais, né, atingindo objetivos que nós temos e ainda nos desenvolvermos de forma que cada dia a gente vai conseguir controlar mais e mais e mais, sempre a nosso favor para atender às nossas necessidades e às coisas que a gente quer atingir na vida. Um outro ponto interessantíssimo que parece bobo, mas é algo muito importante nos ensinamentos, talvez seja algo que a humanidade mais procure e não consiga respostas, é justamente esse bem-estar permanente. Hoje de manhã a gente pode estar bem e à tarde o nosso humor dá uma baixa e a gente lida com esses picos, e é muito interessante que todos nós sabemos que a gente lida com esses picos. A gente pode estar super bem e daqui a pouco o nosso humor ser afetado. Isso é muito típico, né, do nosso dia a dia,
né, do que a gente convive, né, e todas as pessoas passam por isso. Esse bem-estar permanente, ele pode ser alcançado, ele pode ser atingido quando a gente vai se desenvolvendo ao longo das técnicas, ao longo do método. Então, é muito bom estar sempre bem, né? A sensação ela é muito boa e a gente atinge isso quando a gente começa a trabalhar a nível de consciência, que é o grande trabalho, né? É o grande objeto de trabalho de Grabovoi, o estado de consciência, é o nível de consciência. Então, bom, eu acho que eu respondi para que estudar Grabovoi. Se vocês têm realmente interesse em aprofundar um pouquinho mais, aprender algumas das técnicas, entender um pouquinho mais sobre Grabovoi e como atuar, né, aplicar esses conhecimentos, né, para a resolução de problemas e para atingir objetivos de vida, fique conosco aqui no Simplificando Grabovoi, é um canal que está iniciando justamente para aquelas pessoas que conhecem pouquinho ou quase nada e as pessoas que querem atingir um pouquinho mais de conhecimento sobre Grabovoi, tá certo? Um grande abraço e até mais, até a próxima e a gente se encontra aí na próxima semana.